Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso curso de Geometria Analítica e Álgebra Linear a gente vai aprender como determinar a intersecção entre dois planos e também de uma reta com um plano. Preparados? Vamos para a aula então. Então nessa aula a gente vai ver o que acontece quando a gente tem a intersecção entre dois planos. Então para isso a gente vai trabalhar em cima de um exemplo em que a gente tem esses dois planos, só que tem um detalhe, eles só vão se interseccionar se eles forem não paralelos. Se eles forem paralelos, eles não têm intersecção. Mas se eles forem paralelos, em alguma região eles vão se interseccionar. Então esses dois planos aqui, ó, π1 e π2, sendo que o π1 é 5x menos 2y mais z mais 7 igual a 0. Essa é a equação do primeiro plano. E a segunda equação é 3x menos 3y mais z mais 4 igual a 0. Como que a gente vai identificar a intersecção? Bom, é quando a gente resolver esse sistema de equações. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou trabalhar da seguinte maneira, ó. Eu vou ver isso aqui como um sistema de equações, tá? Porque a gente quer ver os mesmos x, y e z que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo, né? É isso que define a intersecção. A gente quer ver quais as combinações de parâmetros, né, de coordenadas que vão satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tentar eliminar o z nessa equação. Então eu vou fazer menos a equação de baixo, vou multiplicar por menos 1. E vou fazer a de cima menos a de baixo. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. Então a gente tem 5x menos 3x dá 2x. Menos 2y mais 3y vai dar mais y. Z menos z vai dar 0. E 7 menos 4 vai dar 3. Então vocês veem que dessa equação a gente tem o quê? A gente tem que o y é igual a menos 3 menos 2x. Certo? Então a gente tem uma equação de y com x. Vamos ver o que acontece quando eu elimino o y daqui. Agora, para eliminar o y daqui, aí a gente vai ter que multiplicar por... vamos ter que dividir por 3 e multiplicar por menos 2. Então a gente vai ter que... Agora... já foi isso aqui, né? A gente vai multiplicar por menos 2/3. Então, eu vou multiplicar por menos 2/3 a de baixo. E aí eu vou somar as duas. Então, eu tenho 5x. Tá? E aí eu vou multiplicar por menos 2/3. Vai ficar menos 2x. Porque eu multiplico por 2 dividido por 3, né? Aqui, eu tenho menos 2y, e aí aqui eu vou ter mais, aliás, y. Aí eu vou ter menos com menos vai dar mais, eu divido esse 3 com esse, e vou ficar com 2y aqui. Tá, então eu vou eliminar esses dois que era a intenção. Aí eu vou ficar com mais z menos 2/3 de z, mais 7 menos 8/3 igual a 0. Tá, então aqui a gente começa eliminando, aqui a gente tem 3x, aqui a gente tem, posso tirar o mínimo, né, que eu tenho 3/3, então eu tenho igual a 1/3 de z, mais 1/3 de z. Aqui, então eu posso multiplicar por 3/3, aqui eu tenho 21/3, 21 menos 8. 21 menos 8. Então, a gente vai ter 3/3. 21 menos 3, a gente... 3/3. 13/3. Mais 13/3. Aqui é 21, menos 8 dá 13, dividido por 3. 13/3 igual a 0.
Então eu vou ter aqui, ó, isso aqui está um pouquinho mais complicado. É 1/3 de z é igual a menos 13/3 menos 3x. Tá? Passo os dois para o outro lado aqui. Vamos multiplicar tudo por 3? Multiplicando tudo por 3, a gente fica com z igual a menos 13 menos 9x. Ok? Então, olha só. Olha para essas duas equações aqui, ó. Isso daqui, quando a gente olha para essas duas juntas, elas são as equações reduzidas de uma reta. Ou seja, aqui a gente está respondendo uma pergunta. A intersecção de dois planos é o quê? Uma reta, tá? Então a intersecção entre dois planos é uma reta. Nesse exemplo, a reta R, que dá a intersecção entre esses dois planos, ela é dada por y igual a 3 menos 2x e z igual a menos 13 menos 9x. Se a gente fosse parametrizar isso aqui, eu já mostrei para vocês, isso aqui é o equivalente. A gente parametrizando a gente chamar o x de t. Aí a gente tem o y como sendo 3 menos 2t. E o z como sendo menos 13 menos 9t. E na forma de parametrizada é mais fácil de a gente ver que o vetor que dá a direção dessa reta, ele é dado por 1, menos 2 e menos 9, ou seja, i menos 2j menos 9k. E um ponto que a gente identifica como sendo dessa reta, então a gente sabe que a reta passa pelo ponto 0, 3 e menos 13. Certo? Então, duas informações que a gente pode tirar, que são as informações que a gente precisa para construir uma reta. Então, a gente vê que desse plano, desses dois planos aqui, a intersecção entre eles é essa reta aqui. Mas tem um outro detalhe. Quando dois planos se interseccionam, a gente tem um plano, então eles vão se interseccionar, vai ter um ângulo entre eles aqui, né? Então, ó, a gente sabe que essa aqui é a reta R. Então a gente tem um plano, o outro, eles se interseccionam, e essa intersecção é essa reta R aqui. Ok? Agora, se cada um desses planos tem um vetor normal, ó, veja, esse plano π1, ele tem um vetor normal aqui, ó, que é o n1. O plano π2, ele tem um vetor normal aqui, ó, que é o n2. Então tem um ângulo aqui de 90 graus e um ângulo de 90 graus. Qual é o vetor que ele é ortogonal a n1 e n2 ao mesmo tempo? Então, notem que esse vetor que dita a reta R aqui, o vetor da reta R aqui, ó, o vetor V, ele é ortogonal a N1 e é ortogonal a N2. Então, significa que se a gente fizer o N1 vetorial N2, a gente deve obter ou V ou um múltiplo de V, certo? Então, eu vou mostrar até que nesse caso a gente vai obter o próprio V, tá? Então, eu vou colocar K vezes V, tá? Vamos ver quem que a gente obtém desse produto vetorial aqui, ó. Sendo que a gente sabe que nesse exemplo a gente tem que o N1 ele é dado por 5 menos 2 e 3. E o N2
ele é dado por 3, menos 3 e 1. Certo? Então, será que a gente fazendo esse produto vetorial aqui, ó, vamos ver se vamos conseguir escrever ele aqui, ó. Aqui a gente vai ter o I, o J e o K. E aí aqui a gente vai ter o 5, o menos 2 e o 3. Aqui a gente vai ter o 3, o menos 3 e o 1. Então, como é que fica esse produto vetorial aqui do N1 vetorial N2? Em I, a gente vai ter menos 1, menos 2 vezes menos 1. Então, aqui a gente tem menos 2 e aqui a gente tem mais 9. Menos 2 mais 9. Já vou fazer direto aqui, ó. Então, a gente tem menos 2 mais 9 vai ficar mais 7. Deixa eu ver aqui. 3 menos 3, 3. 3 menos 3 e 1. 5 menos 2 e 3. Ah, não. Aqui é 1. Aqui é 1. Então, vamos lá. Menos 2 com 1 dá menos 2. 1 com menos 3 fica mais 3. Então, aqui dá 1. Ah, sabia que estava errado. Depois no J a gente tem 1 vezes 3, que é 3. 5 vezes 1, que é 5. Então, a gente tem menos 2. Esse produto vetorial. E depois a gente tem menos 15 mais 6. Menos 15 mais 6 dá menos 9. Então, vejam que nesse caso, o nosso produto vetorial deu exatamente o vetor V. Então, aqui, nesse caso, ok. N1 vetorial N2 igual ao vetor V. Ok? Então, uma forma de obter o vetor que dá a direção da reta, sem a gente fazer aqui a intersecção entre os dois planos, é fazendo o produto vetorial entre suas normais. Fazendo o produto vetorial entre as suas normais, a gente vai encontrar um vetor que é um vetor que dá a direção da reta de intersecção entre esses dois planos. O que acontece quando a gente quer procurar qual é a interseção de uma reta com um plano? Então, se a gente tem uma reta, aqui vamos trabalhar de novo com um exemplo. A gente tem uma reta R dado por y igual a 2x mais 3 e z igual a 3x menos 4. E aí a gente tem o plano π, que é 3x mais 5y menos 2z menos 9 igual a 0. A intersecção dos dois, de novo, é resolver o sistema de equações em que a gente tem o y igual a 2x mais 3, z igual a 3x menos 4 e 3x mais 5y menos 2z menos 9 igual a 0. E a questão é, se a gente resolver isso aqui, os valores de x, y e z que satisfizerem as três equações ao mesmo tempo, elas indicam a interseção da reta com o plano, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma equação que envolve x, y e z. Aqui eu tenho z de x e aqui eu tenho y em x. Então, eu vou substituir aqui para a gente ter uma equação só em x. Como que a gente vai ficar só em x? Então, eu vou ter, ó, eu posso chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, esse aqui de 3, e eu vou colocar 1 e 2 em 3. Então, a gente vai ter 3x mais 5 vezes o y é 2x mais 3, menos 2 vezes o z, que é 3x menos 4, menos 9, igual a 0. Então, agora a questão é a gente isolar o x aqui.
a gente fica com 3x mais 10x menos 6x. Aí agora a gente tem 5 vezes 3 dá 15. Menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Menos 9 igual a 0. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, 13 menos 6, então a gente tem 7x. E aqui a gente tem 15 menos 1, a gente tem 14. Então a gente tem menos 14 aqui. Então o x é igual a menos 2. Beleza, e agora, esse x igual a menos 2, a gente pode pôr tanto na primeira quanto na segunda aqui. Então a gente vai ter o y igual a 2 vezes menos 2 mais 3. Então a gente tem menos 1. O y igual a menos 1. E o z? A gente tem 3 vezes menos 2 menos 4. A gente tem menos 6 menos 4, z é igual a menos 10. Então, olha só, a gente achou que a x igual a 2, x igual a 2, a menos 2, y igual a menos 1 e z igual a menos 10, elas são as soluções para esse sistema de 3 equações. Ou seja, é um único ponto que define a interseção de uma reta com um plano. O que era mais ou menos natural de a gente imaginar, né? Então a gente tem aqui, ó, um plano π e a gente tem uma reta R que ela vai encontrar um ponto. Certo? Esse ponto eu vou chamar de I, que é o ponto de intersecção. A questão é que, no caso, né, é um ponto de intersecção. Interseção, não é intersecção. Interseção. E, nesse exemplo, é menos 2, menos 1 e menos 10. Ok? Então, quando a gente fala da interseção de uma reta com um plano, a gente está falando de um único ponto. Aqui. Acabando. Então, mais um exemplo, esse vai ser nosso último exemplo da aula hoje. Ele é o seguinte: imagine esse plano π, que ele é 2x mais 3y mais z menos 6 igual a 0. Vamos ver como é que é a intersecção desse plano com o eixo x. O que o eixo x tem de característica? O y e o z, eles são 0. Então, o eixo x, ele tem... Ó, eu até vou desenhar aqui, ó. Assim. E a gente usa bem o quadro. Tá? Assim. O que o eixo x tem em comum? Tem de característica é que o y e o z vão ser igual a 0. Então, quando a gente pega esse plano aqui e coloca o y e o z igual a 0, a gente fica com 2x menos 6 igual a 0. Isso aqui nos dá um x igual a 3. Então, o x igual a 3 é a intersecção entre o plano π e o eixo x. Então, a gente pega aqui, ó, 1, 2, 3, e aqui nesse ponto, aqui o x igual a 3, a gente vai ter a intersecção do plano π com o eixo x, ok? Agora, o que acontece no eixo quando a gente quer interseccionar com o eixo y? Então, o eixo x, aí a gente tem o eixo y aqui. O eixo y, então, ele tem que o x e o z são 0. Então, se o x e o z são 0, a gente tem 3y
menos 6 igual a 0. Isso dá o y igual a 2. Então, esse é o ponto de intersecção com o y. Então, o plano intersecta aqui, 1, 2, ele intersecta aqui. Aqui é o 3, aqui é o 2. Ok? E o eixo z? Aqui, o eixo z. Como é que fica a intersecção com o eixo z? O x e o y são 0. Então, a gente fica com z menos 6 igual a 0. Isso nos dá o z igual a 6. Então, aqui ó, a gente pega 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é o 6. Então, notem que o plano ele vai interseccionar nesses 3 pontos aqui. Né? O eixo x em 3, o y em 2 e o z em 6. Tá, beleza. Agora, mais um detalhe. Como é que fica a intersecção com o plano XY? Então, o plano XY ele tem que o z é igual a 0. Então, a gente vai pôr o z igual a 0 aqui e a gente vai ficar com 2x mais 3y igual a 6. Né? Então, isso aqui fica 0 igual a 6. Então, olha só, o y, no plano XY, o y em função de x, ele vai ser, vamos dividir tudo por 3, ele vai ser 2 menos 2/3 de x. Então, olha só, ele é uma reta que o x então é uma reta aqui, ó. Aqui a gente tem o z, a reta R tem o z igual a 0 e o y igual a 2 menos 2/3 de x. Certo? Então, a gente já demonstrou que a intersecção entre esse plano e o plano XY é uma reta. Agora vamos ver com o plano XY, vou ver o XZ. Então, com o plano XZ, a gente tem o y igual a 0. O y igual a 0. Então, em consequência, essa aqui é a equação, vou marcar aqui. Em consequência, a gente põe o y igual a 0, a gente vai ter 2x mais z igual a 6. Então, a gente tem o z igual a 6 menos 2x. Então, olha só, a gente tem essa equação aqui, essa reta aqui, ó. A gente tem o y igual a 0 e o z igual a 6 menos 2x. Então, é essa reta aqui de intersecção entre o plano com o plano XZ. E agora, vamos ver se a gente consegue aqui um espacinho para fazer com o plano YZ. Só para a gente completar. Então, qual que é a condição? É que o x é igual a 0. Quando x é igual a 0, a gente tem 3y mais z igual a 6. Ou seja, o z é igual a 6 menos 3y. Então, aqui, ó, a gente tem essa reta aqui, ó. A gente pode verificar que ela vai ter que passar por esses pontos 2 e 6 aqui, ó. Então, aqui a reta, ela é dada por x igual a 0, z igual a 6 menos 3y. Então, aqui estão as 3 retas e aqui é o plano, ó.
intersecciona esses pontos aqui, os eixos, intersecciona esse plano com essa reta, o plano XY com essa reta e o plano YZ com essa reta aqui, ok? Então com isso eu encerro o exemplo. Então nessa aula a gente aprendeu o que acontece na intersecção entre dois planos e como determinar ela. Na próxima aula a gente vai aprender a calcular distâncias. Distâncias entre dois pontos, entre um ponto e uma reta e um plano, enfim. Espero vocês na próxima aula. Lembrando que agora vocês precisam fazer os exercícios. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem no fórum da disciplina. E se você tiver a oportunidade, ajuda alguém a tirar a dúvida dele, porque isso vai fazer com que você aprenda também. Então com isso a gente encerra. Forte abraço e até a próxima aula.